Eu escolhi minha profissão, né, a engenharia agronômica, exatamente pela minha conexão que eu tenho com a natureza, não é? Então, aposentei da CAT, nos últimos anos estava lá fazendo trabalhos ligado ao meio ambiente, CAR, fiscalização do FEIDRO, que é um fundo que está associado a projetos do meio ambiente. E estava também dando assessoria lá no Sindicato Rural, junto com o Marquinhos Mazetti, sendo um assessor ambiental. E aí apareceu esse convite que estou muito grato e eu abracei com todas as forças, porque esse desafio ele é muito gratificante. Eu poderia dizer em duas palavras o que é estar à frente da Secretaria do Meio Ambiente. É apaixonante e ao mesmo tempo é muito desafiador. Por que desafiador? Porque eu enxergo a Secretaria do Meio Ambiente como um órgão que tem o que a gente chama de capilaridade. O que é capilaridade? Vamos pensar nos vasos sanguíneos. Ele está em todos os lugares. Então, o meio ambiente é um complexo de tudo, é uma associação de tudo. O meio ambiente social, o meio ambiente de trabalho, o meio ambiente da natureza, que é mais associado em nossa maneira de pensar. E como ele está em todas as partes, em todos os lugares, existem aí desafios e demandas a serem cumpridas, trabalhos a serem realizados. Carlos, vamos começar então por temas, vamos dizer assim, mais específicos e que mexem diretamente com a vida da população. E a gente começa falando exatamente do PEV, né? Que é aquele local onde a população pode descartar, né, móveis, também eletrônicos, e até o seu animalzinho de estimação morto, né, também leva lá para fazer o descarte correto para essa situação. E a gente viu aí que você logo que assumiu, você já encontrou uma situação um tanto desorganizada ali. Como é que está lidando com aquela situação desde o início até agora, Carlos? Então, Cabreira, em relação ao PEV, é um dos grandes desafios que a Secretaria do Meio Ambiente está enfrentando agora. Para quem não sabe, o PEV, que é justamente esse local, é um ponto, né, de entrega voluntária, em que você vai levar o teu sofá velho, você vai levar a tua televisão, que não funciona, a tua geladeira, e como você falou, até pequenos animais são ali descartados de maneira correta, de maneira legal, não é? E esse local fica ali próximo da estação da rede ferroviária, onde hoje tem ali o nosso Museu de Paleontologia, ali tem os armazéns do lado direito, que ali são descartados esses materiais. E aí, na via pública, infelizmente, muitos munícipes, eu diria melhor dizendo, alguns munícipes, embora nós tenhamos um horário amplo que a pessoa pode levar o seu material de descarte, que seria todos os dias, das 7 da manhã até as 5 horas. Então, pensando no trabalhador que às vezes não tem tempo de levar esse material lá para ser descartado, nós também estamos proporcionando o fim de semana para que eles levem. Mas, infelizmente, pela facilidade, pela irresponsabilidade, as pessoas continuam jogando esse material na via pública, do lado do PEV. Nós conversamos já isso anteriormente, mas só para vocês terem uma ideia, antes do carnaval, na sexta-feira, nós deixamos tudo limpinho lá. E após o carnaval, após o feriado de carnaval, o que nós encontramos foi uma calamidade. Então, passado algum tempo, uma semana, nós, juntamente com a Secretaria de Obras, nós fizemos um mutirão, limpamos novamente, não é? E, mesmo assim, agora, passado 2, 3 dias após nosso trabalho de limpeza, de adequação, novamente o material foi jogado fora, foi jogado de maneira irregular.
E aí, qual que é a nossa situação? Nós temos uma câmera lá e nós vamos instalar novas câmeras. Infelizmente, a gente vai ter que notificar, autuar, porque existe legislação que controla esse tipo de descarte legal e descarte inapropriado, e infelizmente aí nós vamos começar a fazer essas notificações, realizar a emissão de multas. Agora, Carlos, o horário é das 7 da manhã, a partir de que horas? Das 7 da manhã até as 17 horas, até as 17 todos os dias, inclusive sábado e domingo. Sábado e domingo. Então, não é. E esse descarte está ocorrendo a que horas? À noite? À noite. O pessoal vai, como não tem ninguém lá, simplesmente, talvez porque seja mais fácil descartar, simplesmente joga na via pública. Ele acha que ao colocar ali, ele está fazendo o descarte correto. Exatamente. Que ali é o PEV, então... Mas é uma via pública. Exatamente, aquilo é uma via pública. E isso que acontece, Cabreiro, a prefeitura tem um gasto enorme para fazer ações de limpeza do PEV. Agora, aquele local é um lugar muito especial, viu, Cabreiro? Porque ali, onde era o armazém da FEPASA, é um prédio clássico. Você vê ali daquelas portas antigas, grossas, fechaduras que remetem àquela época que eu pude ter a oportunidade de vivenciar. Quantas e quantas vezes eu peguei aqui o trem e fui para Campinas em reunião. E aquele prédio é um prédio muito especial. E o prefeito João Paulo, também o secretário Rubens, já tem ali um projeto, um planejamento de estar construindo, elaborando ações ligado ao turismo, ligado à cultura, não é? Então, nós já estamos falando aqui para todos os ouvintes, nós já estamos providenciando, já está o projeto sendo realizado. Nós vamos fazer a transferência do PEV lá para o ecoponto que vai ficar atrás da FEF, não é? Que fica atrás da FEF. Então, isso acho que vai melhorar muito essa situação que está realmente, pessoalmente, me preocupando muito, né? Ô Carlos, a gente, na verdade sempre foi uma queixa da população, e não é de hoje, as pessoas se reportavam, porque a questão quando não descarta o que está acontecendo lá no PEV, descartes noturnos ali do lado, numa via pública, descartam para qualquer canto da cidade, em pontos e saídas da cidade, em terrenos baldios. A gente passa andando pela cidade, você vê móveis aí em calçada, esperando, né? E uma das queixas que a população sempre trazia a nós era o seguinte: mas eu moro aqui no São Francisco, eu moro aqui no Jardim Paraíso, eu moro aqui na Brasilândia, para eu levar um descarte lá no PEV é muito longe. Não tem como, por exemplo, a prefeitura pensar em descentralizar esses pontos de descarte para a população, para facilitar esse trabalho e evitar que, tanto quanto lá não vou nem citar o caso do PEV atualmente, né, que vocês já estão tomando a providência de instalar câmeras lá para organizar, evitar aquele descarte irregular que acontece neste momento. Mas o que acontece nos pontos da cidade, que a gente vê muito por aí, que também gera problema para a prefeitura. Não, realmente isso é complicado, porque qual que é o interesse nosso? Nós queremos ver uma cidade bonita, uma cidade limpa, né? E a gente observa e a gente recebe reclamação da ouvidoria que em pracinhas, em outros locais, estão sendo descartados sofás, dentre outras coisas. E realmente isso é complicado, porque nossos equipamentos, nossa equipe, ela não é grande e tem muita demanda em vários setores do meio ambiente, que é poda, que é recolhimento de galho elétrico, dentre outras coisas. E nós temos que estar disponibilizando uma equipe para estar recolhendo esse tipo de material descartado de maneira inadequada. Isso é muito, muito complicado. Agora, realmente, você falou numa possibilidade de a gente estar criando talvez outros pontos de coleta na cidade. Isso já estamos fazendo estudo. E estamos fazendo estudo também de uma outra ação que pode ser muito interessante. Nós estamos já
Já conversei até com o prefeito João Paulo e realmente nós estamos caminhando para isso. Então eu dando aqui em primeira mão essa ação que a gente pode estar fazendo. Nós temos lá, por exemplo, só fazendo uma analogia, nós temos lá o Disque Árvore, em que a pessoa vai lá, quer plantar uma árvore, entra em contato com a gente e nossa equipe vai plantar a árvore. Então, estou pensando em fazer, já conversei com o prefeito João Paulo, da gente, em breve, peço por isso um pouco de paciência para a população de Fernandópolis, um serviço que eu acho que vai funcionar também, que é o Disque recolhimento desses materiais descartáveis. Por exemplo, a gente pode até, eu pensei assim, chamar em Disque Cacareco. Então seria assim, a população que tenha lá esse material e quer descartar, ligaria para nós, faríamos um agendamento e quando desse mais ou menos um caminhão que tivesse cheio desse material descartável, a gente ir lá e fazer a coleta lá. Mas ainda para a gente colocar esse tipo de serviço, nós vamos precisar primeiro aguardar que haja a construção desse barracão que vai ser feito lá no ecoponto onde descarta galho, e aí sim a gente pode estar fazendo essa outra ação. Eu acho que vai facilitar muito essa situação. Não sei o que você acha, Cabeleireiro. Exatamente. Na verdade, e eu até coloco para você, Carlos, o seguinte: a gente fala aqui porque a gente recebe aqui o contato da população, manda um zap, perguntas, indagam para a gente, e é muito comum a gente ouvir isso. Que que lá atrás, Fernandópolis sempre realizava anualmente, antes de começar a temporada de chuva, aquele chamado mutirão de limpeza da cidade. Fazia aquele mutirão, o pessoal descartava tudo que tinha que descartar em casa, colocava na calçada e fazia por bairros, ia recolhendo tudo isso aí. E isso aí acabou se perdendo no tempo. A cidade, muitas vezes o pessoal até cobra. Toda a região participa lá do projeto Cidade Limpa da TV Tem e Fernandópolis não participa. Vocês têm no radar algum pensamento aí também de participar desse mutirão, até para, vamos dizer assim, quem tiver que descartar, descarta, aí vai por bairros, um cronograma para realmente ver se organiza, porque é impressionante a quantidade de entulho que se descarta em Fernandópolis. Tá, eu não vou fugir da sua pergunta. Eu tive há 10 dias atrás, mais ou menos, participando de uma reunião na TV Tem, justamente isso que trata dessa questão da cidade limpa. Mas ainda não tive oportunidade de discutir isso com o prefeito João Paulo, mas a gente vai estar discutindo. Mas essa questão, Cabreira, não é uma coisa simples como parece, porque nós teríamos que colocar todo o equipamento da prefeitura, caminhões, maquinaria, durante uma semana recolhendo esse material. E esse material também, ele não é selecionado, né? Então ele vem de tudo. Não vem só do sofá, vem outras coisas. E aí o que acontece? Nós teríamos que arrumar um local, porque vai ser um volume enorme de material. Sim. E aí esse material coletado durante essa campanha, durante essa semana, ele vai ser descartado provisoriamente em um local, e depois nós teríamos que, ao longo do ano, estar levando esse material para ser descartado em locais mais adequados, como, por exemplo, o Ecocerto, né? E como, por exemplo, também o aterro sanitário. Então, é uma coisa que nós vamos estar discutindo, a viabilidade, mas eu imagino que outras ações que não sejam essa possam ser planejadas, projetadas para resolver esse problema. Mas com certeza a gente vai estar empenhado em fazer o nosso máximo para a gente conseguir solucionar isso. Falar também da represa municipal. A represa que foi recuperada, devolvida à população, virou um espaço de lazer muito procurado pela família fernandopolense. E, evidentemente, as pessoas viram lá todo aquele projeto de desassoreamento realizado, e agora
né, surgindo lá já um banco de areia. Eu queria saber do secretário qual é a situação da represa, como é que está sendo tratada essa questão aí, secretário? Não, com certeza, Cabreira, a represa ela tem que ser tratada de maneira muito especial. E principalmente já conversando com o secretário de Obras, o Matheus Paulic, que manifestou muita preocupação em relação àquele banco de areia. Mas nós já estamos tomando providência para resolver aquilo, né? Principalmente a Secretaria de Obras. Estamos atrás de recursos, já tem até uma licitação para fazer essa manutenção e com certeza em breve a gente vai conseguir essa verba para que a gente possa fazer isso. E depois em seguida nós da Secretaria do Meio Ambiente nós vamos fazer, já está planejado, um reflorestamento ali nas margens da represa. E nós também tivemos uma grata satisfação de antes do feriado também de Carnaval, juntamente com a Secretaria de Obras, fazer uma limpeza, uma poda geral lá na área da represa. E ficou muito bonito, o pessoal gostou bastante do trabalho. Porque é aquilo que a gente fala, né? Não adianta vocês, de repente, criar um espaço e não conservar, né, Carlos? Conservação é essencial, né? Exatamente. Para que nunca se perca o que foi feito, né? Sim. E que a população sempre tenha esse espaço disponível. Um espaço, por exemplo, que há muito tempo a população, que era aberto à população e que ainda segue restrito ao uso da população, que é o Horto Florestal, onde está a Secretaria do Meio Ambiente. Qual é a situação daquele espaço? Quando é que ele... Vou usar um termo aqui. Quando é que ele será aberto novamente à população? Então, Cabreira, aquele espaço, ele tem muito, assim, simbolismo, né, para o meu próprio coração. Porque quando eu cheguei aqui em Fernandópolis há quase 40 anos, o lugar que eu adorava aí era lá no zoológico, né, Sim. que ficava lá no Horto. E aí, quando nós tivemos uma reunião com o prefeito João Paulo, e eu manifestei, estava lá os vereadores, eu manifestei que o grande sonho meu era fazer a revitalização do Horto. E aí já nós estamos dando, com muita alegria, nós já estamos dando sequência de trabalho, já as nossas ações já estão bastante encaminhadas. Nós tivemos também a grata satisfação de ter o Serginho Agostinho, arquiteto, que ele está fazendo um projeto assim inovador. Eu não posso dar detalhes que ele fica bravo, mas em breve nós estamos apresentando para o prefeito. Revelar a obra do artista, podemos revelar, né? A obra do artista. E realmente vai ficar um espaço fantástico, maravilhoso. Não só para as pessoas irem lá, principalmente da região da Zona Norte de Fernandópolis, Paraíso, que é um bairro que carece um pouco de opções de lazer, e a gente tem lá no Horto essa grande possibilidade. Em breve, a família vai poder voltar lá, vai ter banquinhos, vai fazer um piquenique. Lá nós temos os nossos amiguinhos macaquinhos lá. O macaco prego tem bastante quantidade, tem gente que não gosta, mas eu adoro os bichinhos. Vamos poder se relacionar com esses bichinhos e sentir aquele ambiente natural e tão acolhedor. Mas, Cabreira, não em relação ao Horto, meu ver, não é só a questão de lazer. Nós estamos imaginando uma outra coisa muito importante, que é fazer do Horto um centro de educação ambiental. Eu sou dentro, cada secretário talvez tenha a sua marca, a sua maneira que mais gosta de trabalhar, seus anseios, e os meus anseios e o que eu mais gosto de trabalhar é com criança, educação ambiental. E lá nós vamos ter um centro, como falei para você, é segredo, vocês vão ver que coisa linda que está sendo feito o projeto. As crianças vão poder ter lá uma sala climatizada, nós vamos estar, juntamente com a educação, né, podendo fazer um trabalho de educação ambiental. Vamos ter lá equipamentos super interessantes, vamos ter lá um minhocário, vamos ter lá abelhas sem ferrão, vamos ter lá uma maquete de solo, né? Vamos ter várias sistema de produção de muda. Vamos mostrar, por exemplo, os diferentes tipos de sementinha que tem. Então, nós vamos estar
vai existir um trabalho continuado da educação ambiental. Isso é fundamental para que desenvolva-se cidadãos conscientes, porque toda essa situação que a gente vê, na situação do PEV, esses descartes ilegais, essa questão da sujeira e tudo mais, é falta de consciência ambiental. E a gente só consegue resolver isso no futuro com um processo educativo, um processo de educação ambiental adequado, continuado. Por isso, o horto não vai ser só uma questão de lazer para a população, vai ser um centro de educação ambiental, né? Uma educação ambiental continuada. Porque, na verdade, a gente pode dizer que o horto florestal e aquela mata que tem anexo ali é praticamente vamos dizer assim, um fragmento da Mata Atlântica dentro da nossa cidade, né? Exatamente, é uma preciosidade. Para quem for lá do horto, por exemplo, nós temos árvores lá que eu imagino que tem mais de 70 anos. E troncos enormes, é um pedaço da Mata Atlântica. E aquela mata do lado, aquele fragmento que está do lado, é fantástico para que a gente possa fazer alguns projetos ali, não é? E com certeza nós estamos em mente buscando ações ligadas principalmente ao turismo e também à educação ambiental. Bom, secretário, a gente sabe que, como o senhor disse, o meio ambiente é uma área que realmente está em todas as demais secretarias. E aí tem que haver um trabalho integrado, né? E isso aí faz com que, como se diz, que o senhor que essa integração ela funcione como um time bem treinado, né? E aos poucos esse treinamento, essa execução aí, ela vai se encaixando para que o resultado comece a aparecer aos olhos da população, né? Não, exatamente, Cabreira. Além da expertise, da qualidade de toda a equipe do prefeito João Paulo, e é uma marca dele, ele sempre nos solicitou isso e vem acontecendo. E isso eu acho uma das coisas mais maravilhosas que tem, essa conexão, essa ligação que existe em todas as secretarias municipais. Porque, na verdade, não é uma secretaria que faz, nós estamos fazendo para a cidade, né? É o grupo, é a prefeitura, é o prefeito João Paulo, fazendo para a cidade. E essa integração que existe entre as secretarias é uma coisa gratificante, nos leva a facilitar o nosso trabalho, né? Perfeitamente. Bem, secretário, a gente teria... Opa, até chegou aqui sobre arborização das ruas. Tem algum projeto, secretário, em mente? O que o senhor está pensando? A questão da arborização das ruas, nós temos um viveiro municipal, que lá nós temos lá mais de 15 mil exemplares de árvores nativas, mas essas nós usamos mais para os nossos reflorestamentos, né, em cumprimento à legislação, CETESB e tudo mais. Mas também temos bastante exemplares para serem utilizados na calçada. Então, nós hoje é uma coisa muito importante a gente aumentar a densidade de plantas, né, nas calçadas. Por quê? É aquela coisa de ter aquele frescor, ter um lugar de sombra, não é? Fazer com que o clima da cidade, em função dessa somatória dessas árvores, melhore bastante. Então nós temos lá um serviço muito interessante que é o Disque Árvore. Então todo cidadão que quiser plantar uma árvore, é só ligar para nós vamos fazer o agendamento e vai lá uma equipe, a pessoa escolhe o tipo de muda, leva lá e a gente faz o plantio. Secretário, a gente olha aqui do alto do edifício Atlantis, e a gente, principalmente aqui na área central, a gente vê a cidade muito pelada de árvores, né? Quer dizer, faltando árvores, né? Na ambiência aqui do centro da cidade, né? A gente pega aqui, por exemplo, quadras inteiras sem uma árvore sequer. E sempre aquela resistência, né, das pessoas
de falar assim, mas vai atrapalhar a fachada do meu estabelecimento comercial, né? Vai atrapalhar, vai criar uma dificuldade para isso, vai criar uma dificuldade para aquilo. Como é que a gente rompe com isso para que a gente... Porque nós vivemos numa região quente, temperatura de 35, 40 graus virou normal o ano inteiro aqui, né? E aí quem vem para o centro da cidade sente na pele essa situação aí. Eu costumo sempre dar o exemplo aqui da Avenida Manuel Marques Rosa, que nós temos aqui uma Sibipiruna que é quase um patrimônio histórico. Eu digo que é a última sobrevivente na área central da cidade, né? Eu tenho essa imagem aí, Arthur. A gente olha aqui de cima, a nossa câmera pega ali aquela árvore frondosa, todo mundo quer parar embaixo da sombra dela, né? Todo mundo disputa a sombra dela. Só que no centro ela virou uma verdadeira raridade, né? Ali, nós temos ali na imagem, olha lá, é praticamente a única árvore na área central da cidade. É um desafio que nós precisamos romper também, vencer essa resistência, né? Porque o centro fica praticamente cimento, asfalto, prédios, e o verde fica restrito à praça e tão somente, porque olha lá, você pega a Avenida 8 ali, a única mancha verde que tem, não fazendo referência nenhuma ao Palmeiras, né? Eu também acho. Mas a única mancha verde que temos é essa árvore frondosa aqui na Avenida Manuel Marques Rosa, que é disputadíssima, né? Para se estacionar carro por causa da sombra. Só que ninguém quer uma árvore na frente do seu estabelecimento. É exatamente isso. Existe uma resistência em função, vai tampar a imagem do meu estabelecimento. Inclusive, até muitas vezes, a gente tem solicitação de supressão de árvore para fazer uma supressão, lembrando a todos que é necessário ter permissão. Tem que ir lá na Secretaria do Meio Ambiente, tem que ter motivos para que essa árvore seja suprimida, e algumas empresas solicitam a supressão de árvore, cujo argumento é exatamente isso. Está tampando a minha imagem, está tampando os letreiros da minha empresa. Só que isso não pode. Existe uma legislação municipal que não permite esse tipo de coisa. Então, por isso, eu acho que existe uma certa resistência. Mas é uma coisa que deve ser rompida, deve ser desconstruída, porque... é maravilhoso ter as nossas árvores, né? Eu cito aqui... Ter uma cidade mais gostosa, mais fresca, e ainda mais bonita também. O né? exemplo de Araraquara. Quem conhece Araraquara, se fosse ver o caso, o comércio não funcionaria em Araraquara de tantas árvores que tem ali na área central da cidade. Tem ruas inteiras lá que praticamente você anda na sombra de árvores, né? Isso aqui é coisa mais deliciosa do que isso, Gabriel. Exatamente. Mas essa é uma cultura que nós precisamos desenvolver, né? Exatamente. E quebrar essa resistência. Você pega uma Avenida dos Expedicionários Brasileiros, ela praticamente é só asfalto, poste de luz e carros circulando, né? Então, quando a gente fala isso, nós precisamos pensar que nós vivemos numa região de temperatura média entre 30 e 40 graus. Exatamente. E a gente precisa de árvores para ser o nosso refrigerador, o nosso ar-condicionado, né, secretário? É uma delícia isso. Então, secretário, a gente teria muitos assuntos para conversar, não vai faltar oportunidade para assuntos pontuais, a gente retomar aqui esse bate-papo. Hoje mais uma apresentação aí para a população de Fernandópolis, do secretário do Meio Ambiente, e dessa questão do PEV, que é muito preocupante. Sim, saber que tem um horário das 7 da manhã até as 17 horas, e todos os dias da semana, de sábado e domingo, né? E mesmo assim o pessoal insiste em descartar lá de forma irregular. Exatamente. Como se lá fosse um lixão, e não é. Só finalizando, só uma coisa em relação ao PEV, que eu acho importante, que lá não é só a questão de descarte, por exemplo, ela tem uma finalidade social também, porque às vezes as pessoas descartam colchões de boa qualidade, até televisão que funciona às vezes é descartado lá, e é simples assim, uma pessoa que precisa, que tem necessidade, né, de ter um colchão, de ter talvez um fogão que ainda está funcionando, ela pode ir lá no horto,
lá na Secretaria do Meio Ambiente, a gente emite uma liberação e a pessoa pega lá o seu documentinho, né? Leva lá no PEV e pode levar o colchão para casa, pode levar o fogão que está funcionando para casa. Então ela tem uma finalidade social também. Social. Não é só a questão do descarte. Por isso, justamente, o PEV é muito importante. Tá certo. Tá? E como se diz, é para ter uma cidade organizada. Sim, exatamente isso. Né? Nós vamos estar trabalhando para melhorar principalmente essa questão. Com certeza, em breve a gente vai estar solucionando todos os problemas. E lembrando o pessoal aí que vão ter câmeras lá para flagrar esse pessoal aí que faz o descarte fora de horário e de forma irregular. Que isso aí é normatizado por legislação específica e realmente as multas são bem pesadinhas. Acho que não vale a pena. Bota pesada nisso. E vamos ter consciência ambiental, não é só questão de ser punido, né? De para ter sequência no caminho. Vamos ter consciência ambiental, que é muito importante. Pensar sempre no outro, pensar sempre na comunidade, sempre na cidade. Secretário Carlos Oliveira, do Meio Ambiente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, vindo aqui no programa trazer essas informações e desejamos que o senhor tenha uma ótima gestão aí à frente da Secretaria do Meio Ambiente e que ao final do trabalho o senhor possa dizer, deixei um legado importante para a cidade nessa área. Sim, muito obrigado, a oportunidade de nós estarmos aqui, representando aqui a Secretaria do Meio Ambiente, e a gente está discutindo todas essas questões. Eu agradeço demais, um abraço a todos os ouvintes e obrigado, amigos da Difusora.